Boa tarde, Dalciro. Boa tarde, ouvinte. Sempre um prazer estar participando desse grande programa. Dalcira, na verdade, eles são sindicalizados porque o regramento estabelece que se os frentistas, um número X de trabalhadores no Estado, se reúnem, definem, todo mundo faz parte, né? Individualmente, o trabalhador tem que ir até o sindicato e pedir desligamento. Então, eles são sindicalizados. E aí que vem o grande problema, né? Eles pagam as contribuições, o sindicato faz mais de 10 anos que não vem na cidade, então eles não têm informações sobre a convenção coletiva, sobre as regras de trabalho do cotidiano, do dia a dia. Está muito distante, né, deles, né? Isso é um grande problema que precisa ser resolvido. Quer dizer, eles são sindicalizados, mas o sindicato, digamos, estava, pelo menos até essa semana, muito distante desses 60 funcionários aqui de Cachoeira. Exato, exatamente. O grande problema é essa falta de atuação, né? A falta de atuação e falta de criar oportunidade para que eles participem das decisões, porque anualmente é feita uma convenção coletiva que debate assuntos como, por exemplo, o aumento do salário deles, né? E há mais de 10 anos nenhum frentista de Cachoeira participa, né, anualmente dessas construções desse debate. E isso é muito ruim, né, porque estão decidindo sobre a vida funcional deles e eles não estão participando. Então, este movimento é para fazer que o sindicato comece a vir a Cachoeira do Sul, que os diretores se apresentem para eles, que apresentem também as datas, né, quando ocorrem essas reuniões ordinárias, onde ocorrem essas reuniões que fazem as decisões, né, da função deles, né, que eles exercem enquanto profissionais, né, frentistas, e que criem formas alternativas para que eles possam participar, como, por exemplo, criar uma delegacia do sindicato aqui. Aí todo mês o sindicato subsidia que algum frentista vá a Porto Alegre participar da reunião, né? Fazer com que o sindicato atue, né? Já que ele existe, já que ele recebe contribuições dos trabalhadores, né? E já que ele tem essa função legal de fazer a construção da convenção coletiva, né? Bom, e essa é uma importante atividade, é uma importante notícia para esses 60 funcionários dos postos de combustível de Cachoeira do Sul. Ser sindicalizado e não poder participar de um sindicato, porque o sindicato está distante, também é uma coisa muito vaga, né, doutor Flávio? Ah, com certeza, com certeza. E dá um pouco de sentimento de impotência, né? Porque tu vê que tu contribui, né? Porque tu desconta no contra-cheque, né? Um dia do ano é descontado. Tu não tem nenhuma informação sobre a convenção coletiva, tu não sabe se tem algum direito que foi convencionado coletivamente em âmbito estadual e que Cachoeira se subordina, tu não sabe se foi estabelecido alguma coisa que é um direito que tu pode reivindicar. E isso tudo é em consequência desse afastamento, né, do sindicato nos últimos anos de atuar em Cachoeira do Sul. Já foi mais ativo, né? O que me relataram, claro que isso não justifica, mas o fato, quando tinha a Justiça do Trabalho aqui em Cachoeira, quando tinha outros órgãos aqui, os sindicatos atuavam, porque a própria instância, né, não é da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, aquela delegacia do trabalho aqui em Cachoeira do Sul, quando tinha esse órgão fiscalizador, um órgão público fiscalizador, ele pressionava os sindicatos que são estaduais a atuarem mais na cidade. A partir do momento que esse órgão foi para Santa Cruz, se eu não me engano, aí tu como jornalista tem uma memória melhor, pode me corrigir. Se eu não me engano, ele foi para Santa Cruz, esse órgão. A partir do momento que ele foi para lá, acabou um pouco essa cobrança, né? E aí os sindicatos acabaram relaxando e não vieram mais na cidade, né? Porque tem muitos órgãos, muitas funções profissionais que não tem sindicatos no município, que eles são sindicatos no âmbito estadual somente, né? Então não há sindicatos frentistas em Cachoeira do Sul, por exemplo. Se não me engano, doméstica também. O sindicato que corresponde aos profissionais que trabalham em gás, né, no gás de cozinha, ele também é estadual. Então tem várias profissões em Cachoeira do Sul que não há sindicato no município. Pois é, por exemplo, no caso do petróleo, a distribuição de gás, nós temos o patronal aqui, que inclusive o presidente é nosso colega aqui, Ronaldo Toné, né? Mas de funcionários eu não lembro de um sindicato que trabalhe, que represente esses trabalhadores aqui na cidade. Existe sindicato, mas ele é no nível estadual, não há no município.
Doutor Flávio, por outro lado, também essa questão dos sindicatos, hoje, inclusive, eu vi alguns sindicalistas conversando hoje pela manhã, principalmente o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Calçado Vestuário, que estava aqui no Uhum. programa Vale Informação de manhã, conversando com o nosso colega Ronaldo Toné e com o Tomás, falando que a questão do esvaziamento dos sindicatos acabou dando alguns problemas, principalmente na hora das rescisões contratuais desses funcionários que acabaram aí não tendo uma rescisão correta ou foram lesados nos seus direitos e que agora estão fazendo o sentido inverso, procurando esses sindicatos. Uhum, uhum. Houve uma reforma trabalhista agora no governo passado, que acabou flexibilizando algumas regras que eram protetivas, que traziam uma proteção para tentar colocar em pé de igualdade o trabalhador com o empresário, para poder que acontecesse ali uma questão mais justa na hora da rescisão, né? Que os cálculos fossem, que tivesse alguém acompanhando o trabalhador. Essa regra foi alterada, então não tem mais essa obrigatoriedade de individualmente a rescisão ser feita no sindicato. Só quando são coletivas, né? Se é uma demissão em massa coletiva, aí ainda participa o sindicato. Né? Quando é individualmente, não tem mais essa obrigatoriedade de passar pelo sindicato. E isto vinha com uma desculpa para que seria para agilizar os processos, porque não havia necessidade, e a gente viu que na prática foi totalmente o contrário, né? O resultado totalmente contrário, que está tendo uma enxurrada de rescisões que infelizmente acabam ali omitindo direitos trabalhistas, porque na condição do empregado junto ali a um contador ou um advogado da empresa, ele não tem informação, né, do quais são seus direitos. Aí para pegar a ideia que a gente começou no início da conversa, né, dos frentistas, eles não têm informação da convenção coletiva deles, o sindicato não recebe. Aí o sindicato não recebe o sindicato e na hora que ele vai ser demitido, ele negocia essa demissão sozinho, porque não tem mais obrigatoriedade de ter uma outra entidade ao lado dele para auxiliá-lo, né? Então, acabou que na prática é isso, a quantidade de rescisões aonde tu encontra ali deficiência, falta de direitos, falta de verbas trabalhistas, ela acabou aumentando, né? Isso acabou desembocando no judiciário, né? Acabou as pessoas, já que elas não conseguem ter o sindicato ali para fazer rescisão, quando ela descobre, por conversar com alguém, com outro colega de trabalho que teve uma demissão, vizinho, amigo, ela descobre que está faltando alguma coisa, ela acaba procurando um advogado e o advogado, a saída dele é esse trabalho, né? Ele vai protocolar para reivindicar, ó, na rescisão faltou isso, aquilo outro, pleiteia que para a Justiça do Trabalho fazer os encaminhamentos, a notificação da empresa para fazer o pagamento daquilo que ficou indevido. Pois é, e essa, pelo que eu entendi, tem sido uma situação rotineira em Cachoeira, né? Tem aumentado as ações, né, com relação a isso, e principalmente nos setores que não tem sindicato atuante aqui, o trabalhador fica um pouco à deriva, né, porque não tem para onde recorrer. Se ele descobre que houve ali, na hora de fazer o acerto da demissão, faltou alguma coisa, se ele descobre, ele busca um advogado, e aí na justiça ele resolve. Mas, infelizmente, o que acontece é que a maioria das pessoas, por falta de informação, elas acabam nem tomando conhecimento que parcelas ali de verbas trabalhistas não foram pagas, né? E ela acabou perdendo aqueles valores. Então, por isso que é importante esta cobrança, né? As classes de trabalho, elas reivindicarem que os sindicatos atuam, ainda mais classes que recebem dos trabalhadores, né? Porque daí vira um direito que eles cobrarem que esses sindicatos atuem na cidade, porque na verdade o que precisa é informação, né? O problema todo se resolve com informação, né? Se eles estiverem bem informados, os direitos são esses, eles participarem das convenções coletivas para saber o que vai ser decidido. Um exemplo muito interessante é que a convenção coletiva dos franquistas na Serra tem uma convenção só para eles. Porque eles se reúnem, os frentistas se reúnem, eles vão em massa em Porto Alegre e tem uma convenção coletiva para o estado inteiro e tem uma convenção para a Serra, por conta da mobilização dos frentistas da região da Serra. Para tu ver como é importante a participação, né? Para ver como é importante eles estarem ali em bloco reunidos, na hora de decidirem sobre a vida funcional deles, eles estarem lá, participarem, poder reivindicar, trazer o dia a dia, ó, no dia a dia está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, precisa ajustar aqui, precisa ajustar ali.
E a gente identifica que quando tem mais organização de classe, os direitos são um pouco mais preservados, né? A prova disso, eu retomo o exemplo, né, dos próprios frentistas. A Serra tem uma convenção coletiva só dela, independente, né? No estado inteiro tem uma convenção coletiva e tem uma para a Serra, exclusivamente por conta do trabalho da própria organização dos frentistas que atuam na região da Serra do Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, temos aí o estado, digamos, dividido pela serra, onde uma negociação é feita lá e a outra no restante do Rio Grande do Sul. Isso. Eles, através de construção de debate, certo que eles têm peculiaridades que são da região, né, da região da Serra, e essas peculiaridades são colocadas dentro da convenção na hora de discutir com os donos de postos de combustível. E aí eles conseguiram, através de debate, né, eles conseguiram alguns direitos diferentes do resto do Estado. E isso foi construção política da categoria, né? É uma vitória dos frentistas que atuam na Serra, que conseguiram reivindicar e conseguiram vencer essa discussão. Então, anualmente, sempre quando é feita na database da convenção coletiva, sai uma convenção coletiva para o Estado inteiro, e uma com algumas diferenças, com alguns ajustes para a região da Serra, por conta de um debate que eles teriam peculiaridades lá que teriam que ter uma atenção diferenciada. Então, tu tem sempre as duas convenções coletivas, né? Aí isso mostra a importância da organização, né? A importância de estar organizado para poder apresentar essas necessidades, se é uma peculiaridade, introduzir, né, para todos, ou fazer como foi construído pelos frentistas da Serra, né? Eles têm uma convenção para eles. Bom, amanhã é dia do trabalho, dia do trabalhador. Temos a comemorar ou nem tanto assim? São dois sentimentos, né? Acho que é importante comemorar porque a conquista dos direitos dos trabalhadores, ela existem. Houve grandes conquistas ao longo dos anos, né? Mas há muito a se conquistar, né? Por exemplo, esse debate agora que está acontecendo no Congresso da Escala 6x1, do fim da Escala 6x1, é um debate muito contemporâneo e que ele precisa ter atenção porque isso está afetando diretamente a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. O tempo das pessoas terem para lazer, para sua família, para cuidar dos seus filhos, porque modernamente países europeus, ditos de primeiro mundo, eles já aboliram essa escala. Escalas de serviço, de trabalho, elas já são 4 ou 5 só dias de trabalho, inclusive com redução de trabalhos diários, né? Não se trabalha 8 horas, se trabalha 6. E isto é uma construção que já está consolidada em outros países. E o Brasil tem uma complexidade pelo seu tamanho, né? Vai ver numa cidade grande, por exemplo, uma pessoa que tem que trabalhar 8 horas por dia, bota mais ali 2, 3 horas de ônibus, essa pessoa ela convive com a família dela das 10 da noite até as 6 da manhã quando sai de novo. Então a qualidade de vida desse cidadão, ela reduz demais, drasticamente, né? Às vezes a família tem mais convívio com outros que com a pessoa da casa que trabalha. E esse é o debate, né? O debate da humanização do trabalho, né? Até que ponto a gente consegue fazer alterações para que as pessoas não acabem tendo jornadas de trabalho estafantes, que elas fiquem mais tempo no trabalho do que com a sua família, do que exercendo seus direitos, do que com lazer e etc. Então essa que é a equação que está tentando se ajustar com esse debate, né? O que a gente consegue reduzir horas de trabalho por dia, dias de trabalho por semana, como é que a gente consegue ajustar dentro desse novo contexto que tem muita tecnologia hoje em dia, né? Hoje em dia, com a tecnologia, ela auxilia o trabalhador a exercer os seus trabalhos, que não há uma necessidade de cumprir ali 44 horas semanais dentro de uma empresa. Também tem isso, né? Também tu coloca a tecnologia no debate. E isso está sendo discutido no Brasil inteiro, né? Então, tem que se comemorar as vitórias, mas tem muita luta ainda pela frente, né? Tem muita coisa para ser construída. Porque hoje me parece que nós não temos a discussão da redução da carga horária, enfim, ela não avançou, né? Ela não avançou porque a política brasileira, ela é uma efervescência, né? O Congresso, toda hora, agora tem a questão do INSS, né, o escândalo do INSS,
tem a questão do julgamento desse presidente da República por crime de golpe de Estado. Então, quando essa pauta chegou no Congresso, foi proposta, teve ali um movimento, uma discussão, mas já veio outros debates em cima, acabou ocupando a agenda política do país, né? Então, agora, nesse dia 1º de maio, vai ser organizado em todas as capitais do Brasil, por esses parlamentares que proporam, que eu não consigo lembrar o nome, Érica, eu acho que é do pessoal que propôs, eu não consigo lembrar o nome dela agora, da deputada. Mas eles vão organizar atividades em todos os estados, né, para aproveitar o 1º de maio, para tentar colocar na agenda política do país novamente essa discussão, para tentar colocar isso em votação no Congresso, porque ainda está em comissão, nem avançou das comissões ainda. Mas é essa forma de trabalho, de construção das pautas de direitos trabalhadores, né? Sempre é com mais dificuldade, sempre é com mais luta, sempre é com mais pressão, sempre é com gente na rua, porque infelizmente isso lida com uma questão econômica, né? Com mexer com tradições na forma como se organiza a economia do país, né? Então toda vez que se mexe nisso, se cria cisões, né? Como o 13º, quando foi criado por Getúlio, tinha capas de jornal estampando que ia quebrar o país, né? Férias, então esses direitos, quando foram adquiridos com muito embate, né? Foram adquiridos com muita dificuldade. À época tinha um grande líder político, era o Getúlio Vargas, que praticamente peitou, né? Enfrentou a elite da época e fez e provou que não ia quebrar o país, né? Que isso não ia quebrar o país, muito pelo contrário, né? Isso fez o país se modernizar, adequar às outras nações que já tinham esses direitos, né? E o que está acontecendo agora é mais ou menos isso. O Brasil, infelizmente, quando lida com o direito do trabalho, ele está sempre atrasado. É um país que teve muitos anos de escravidão. A questão da relação de trabalho, se calcula lucro em cima da exploração, parcela do lucro de grandes empresas é calculado em cima da exploração da mão de obra. Se puder explorar uma mão de obra ali, outra aqui, essa exploração que é um trabalho que não é remunerado corretamente, é parcela do lucro. Isso é uma visão, infelizmente, de um país ou uma cultura que teve muitos anos de escravidão. Coisa que em outras nações nem se pensa nisso, né? Quem viaja para a Europa, já viajou, sabe, é inconcebível. O empresário europeu não pensa assim, ele não vê parcela do lucro dele na exploração da mão de obra de outro ser humano. Mas no Brasil tem, como teve agora aqui o escândalo de mão de obra escrava em vinícolas, etc. No Paraná, então isso é a nossa cultura, isso é um choque da nossa cultura, né? Por isso que é tão complicado avançar nesses debates. Tá certo. Doutor Flávio de Lima, obrigada pela participação, pelas informações, um grande abraço, um bom feriado.